Neste vídeo eu vou te mostrar de maneira bem simples como modelar uma árvore cartoon no Blender. Já aqui na tela do Blender eu vou pegar aqui o cubo default, vou entrar no modo de edição apertando a tecla Tab, vou apertar a tecla M e vir aqui em Add Center e ele vai gerar apenas um vértice aqui desse cubo. E com o nosso vértice selecionado dentro do modo de edição, eu vou segurar a tecla Ctrl e vou clicando com o botão direito do mouse. No meu caso aqui, eu não estou utilizando o mouse, estou utilizando uma canetinha da Wacom. Se você deseja ter uma dessa, eu vou deixar o link aqui na descrição. E a gente vai ajustando aqui o formato da nossa árvore. Vou fazer um desenho aqui bem genérico, assim. Como nossa árvore é cartoon, ela não vai ter tantos detalhes, mas vai ser suficiente para o que a gente vai estar querendo aqui nesse vídeo. Uma coisa que é importante falar para vocês aqui é que quando você vai girando a tela assim e vai fazendo esses cliques, ele vai ficando de acordo com a sua visualização aqui. E quando você vai perceber isso quando você gira o nosso objeto no todo assim, vai estar no formato tridimensional. Vou adicionar mais alguns vértices aqui e outros aqui. O caráter didático para mim já está bom aqui. Eu vou voltar agora para o modo de objeto e perceba que ele já formou aqui o guia da nossa árvore. Como é que a gente vai transformar isso na árvore em si? Nós vamos, com o objeto selecionado, adicionar um modificador chamado Skin. Exatamente esse modificador aqui. Ele vai gerar uma mesh ao redor de tudo que a gente criou aqui na nossa árvore. Mas ele não está legal ainda, porque a gente vai sair ajustando aqui alguns elementos, alguns vértices para que ele fique grosso em algumas partes, que é a parte do caule, e fino na parte dos galhos. Então a gente vai entrar novamente no modo de edição, tecla Tab, vamos selecionar tudo apertando a tecla A e vamos dar um Ctrl A. Quando a gente arrastar um pouquinho assim, sem clicar com o mouse, ele vai deixando mais fino. Para a direita mais grosso, para a direita mais fino. Exatamente assim. Agora a gente tira a seleção e vai clicando nos vértices de baixo para que ele fique mais grosso aqui na parte de baixo. Assim, exatamente assim. Você pode ir ajustando, se você não está gostando do resultado, você pode também clicando no vértice e ajustando assim. Lembrando que é importante que esteja no modo de vértice aqui em cima. Os outros modos aqui, Edges e o Face, não vai ser interessante nesse momento para essa finalidade. Então vou voltar aqui para o modo de vértice e vou ajustando nossa árvorezinha assim. Vou dar um Shift Z para mostrar a parte interna da árvore assim, ou você clicando nesse botãozinho aqui em cima. Vou selecionar esses vértices de cima que eu estou achando ele ainda um pouco grossos, então vou reduzir um pouquinho aqui, conforme ensinei anteriormente, e vou voltar para esse modo aqui sólido. Beleza. Já aqui no modo de objeto, eu vou voltar aqui para nosso modificador Skin e vou clicar aqui nesse botãozinho chamado Smooth Shading. E ele vai dar um smooth na nossa árvore. Para mim já está bom aqui. Eu vou aplicar o nosso modificador exatamente nessa função aqui. E agora eu vou clicar novamente nela e vou adicionar um Subdivision Surface, assim. E ela vai ficar exatamente mais arredondada e mais suave o seu shape. Vou subir um pouquinho aqui e também aplicar. Agora eu quero deixar ela um pouco mais irregular em algumas partes e eu vou fazer isso no modo de escultura do Blender. Vou voltar aqui no modo de objeto e aqui embaixo tem Sculpt Mode. Se você não sabe utilizar o modo de escultura do Blender, tem um vídeo que eu vou deixar aqui no card para você, onde eu ensino a esculpir um personagem do zero aqui no Blender. Sugiro que você assista esse vídeo se você realmente se interessa pela parte de escultura do Blender. Então a gente vai vir aqui
nesse brush aqui chamado Create Trips, e a gente vai adicionando mais alguns volumes aqui, exatamente assim. O caule para mim já está satisfatório aqui. Agora eu vou criar uns objetos para fazer as folhinhas. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou adicionar um Metal Ball aqui e vou aplicando ele exatamente mais ou menos aqui. Tecla S para Scale, Z para escalar no eixo Z. Agora eu vou botar aqui no modo de topo. Tecla 7. E já aqui no nosso objeto de Metal Ball, eu vou duplicando ele exatamente assim. Perceba que esse Metal Ball eles vão unindo exatamente um ao outro e bem de forma automática aqui. Se você preferir, você pode vir aqui na função do Metal Ball aqui e botar um pouco mais de resolução dele. É só baixar esses valores aqui, assim. E ele vai dar mais detalhes. Tem um tutorial também que eu vou deixar no card aqui em cima, onde eu ensino a criar nuvens procedurais no Blender. E eu utilizo muito essa ferramenta de Metal Ball. Também, se você quiser dar uma olhadinha, é só clicar aqui. Não vai sair desse vídeo. Assim que terminar ele vai entrar diretamente para o outro, certo? Eu vou clicar aqui na nossa mesh, vou apertar Ctrl A e aqui embaixo Visual Geometry to Mesh. E ele vai deletar todas as Metal Balls e vai transformar isso numa mesh só. Assim. Agora eu vou puxar aqui para que abra uma nova janelinha e vou começar a adicionar materiais a esse objeto. Eu vou utilizar o renderizador Eevee mesmo aqui, vou entrar no modo de Shading aqui em cima. E agora vamos vir aqui no Shade Editor, nesse botãozinho a gente vai mudar aqui nessa janelinha para Shade Editor. Aqui nas nossas folhinhas vamos adicionar um material verde para as folhinhas. Você vai ajustando aí de acordo com o seu gosto. Vou deixar ele aqui bem opaco mesmo, porque como é uma árvorezinha cartoon, quero que ele fique assim. Podemos adicionar mais uma subdivisão aqui nas nossas folhinhas para ficar mais suave. Vou clicar aqui no nosso caule. Vou adicionar uma corzinha marrom. Também deixar ele mais opaco aqui, aumentando o roughness. E se quiser adicionar mais uns detalhes aqui no nosso caule, não sugiro adicionar tanto detalhe, porque como é uma árvore cartoon, vou adicionar apenas um Wave Texture. Vou dar um Ctrl T para que apareça essas duas janelinhas aqui. Para isso tem que estar com o addon Node Wrangler ligado. Também já ensino isso no vídeo onde falo sobre texturização aqui no Blender. Ctrl Shift aqui no Wave. Tá aqui no modo de UV, não, de objeto. E vou dar uma distorção assim. Posso também diminuir, reduzir um pouco aqui, dessa maneira. E aqui vou adicionar um Color Ramp. Shift A, Color Ramp. Se você tem dúvida em relação a tudo que está aqui nessa aba de Shading, eu já ensino isso aqui no meu canal. Só você dar uma olhadinha lá no vídeo sobre Shading também, que eu vou deixar aqui no card para você. Pronto. A gente liga ele aqui e você vai ajustando as cores exatamente assim. Vai ficar uma árvore bem cartoon. Podemos adicionar um chãozinho aqui só para a gente visualizar nossa árvore. E voilá. Se você quer aprender mais sobre Blender, te convido a me seguir aqui nesse canal, me seguir lá no Instagram e também ativar o sininho com as notificações, porque eu estou postando vídeos semanalmente aqui para você. Até o próximo vídeo.